Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a este vídeo especial. A mais uma semana de atualizações proféticas, iremos culminar com a nossa noite de profecia no sábado. Não perca, que vai ser muito especial, muito interessante para todos. A graça e a paz de Cristo habite ricamente no nosso coração, que a esperança nos acompanhe. Jesus está voltando em breve. Irmãos, eu sabia que isto aconteceria. Na verdade ainda não aconteceu, mas é um rumor. Após Louisiana lançar aquele decreto, exigindo sim que todas as escolas públicas exibam os 10 mandamentos nas salas de aula, mas um estado americano parece que vai fazer o mais rápido possível. Na verdade, um governador prometeu que vai fazer isto em breve. Irmãos, nós não podemos ficar felizes com estas coisas. Não podemos ficar felizes quando esses estados americanos começam a exigir que se coloque os 10 mandamentos na praça pública. Não podemos ficar felizes com isto. Eu quero vos mostrar uma coisa agora muito interessante, só para começar. Vejam aqui, isto é de 22 de junho de 2024. É dito que a lei dos 10 mandamentos da Louisiana sinaliza uma agenda cristã mais ampla. Uma agenda. E é interessante o que é dito aqui. A multidão na escola católica Nossa Senhora de Fátima aplaudiu o governador ao assinar o projeto. Os católicos estão felizes com este novo projeto. Por um lado, como vos mostrei no vídeo passado, vamos lembrar um pouquinho. Aren't you glad that yesterday the governor of Louisiana signed into law, put the 10 commandments back in the schools? Você não está feliz porque ontem o governador de Louisiana assinou a lei colocando os 10 mandamentos de volta nas escolas? Por outro lado, um adventista também está feliz com o projeto. Católicos estão felizes? Um adventista também está feliz. Eu pergunto. Existe semelhança entre os mandamentos que os nossos irmãos católicos guardam e os mandamentos que o nosso irmão adventista guarda? Existe diferença? Sim, porque os mandamentos que o adventista guarda, com certeza, são da palavra de Deus. Mas os mandamentos do catecismo estão totalmente desviados, estão modificados. Agora, por que os dois, tanto os católicos e esse adventista, estão felizes? Se eles guardam versões diferentes, alguma coisa não está clara aqui. Porque se são os mandamentos bíblicos que serão afixados na praça pública, os católicos deveriam ficar um pouquinho preocupados, afinal de contas, não vai muito de acordo com os mandamentos que eles ensinam. Os mandamentos da Bíblia não falam sobre o domingo. Os mandamentos da Bíblia falam sobre a proibição de adorar imagens de escultura. E outros, eles ficariam um pouquinho preocupados. Bem, mas eles estão felizes. Eles aplaudiram o governador por assinar o projeto. Isto é um pouquinho estranho. E não são só católicos e este adventista, por exemplo, que estão felizes com este projeto. Eu já vos falei que existe na América a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos. Eles também estão festejando. A propósito, um membro influente da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos foi quem patrocinou a campanha por essa lei. Irmãos, olhem para esta imagem aqui, No dia em que foi tornada pública esta lei, nós vimos aí Lauren Boebert, enfim. Vejam, o homem ao lado de Lauren Boebert, que é exatamente o presidente da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos Americanos, que tem como objetivo transformar as leis da América que se tornem cristãs. Eles estão trabalhando para isto. Do outro lado, veja, irmãos, com a seta aí, está aí um padre católico. Felizes também com a lei. Eu pergunto, se um padre católico está feliz com a exibição dos 10 mandamentos, então com certeza haverá um cheirinho da versão católica nesses mandamentos. É a minha opinião. Irmãos, vejam aqui. Isto é, de 21 de junho de 2024. O tenente governador do Texas promete aprovar projeto de lei dos 10 mandamentos depois que Louisiana aprovar lei semelhante.
Uau! E Louisiana já aprovou. Texas diz que também quer aprovar. Irmãos, vejam aqui. Vice-governador do Texas promete aprovar projeto de lei dos 10 mandamentos. Portanto, estamos vendo essa situação se espalhando por alguns estados americanos. É interessante vos dizer que tanto Louisiana quanto Texas fazem parte da lista dos estados que já pediram a Convenção Constitucional. Isto é interessante. Tanto Louisiana quanto Texas fazem parte da Convenção Constitucional, já fizeram um pedido. Irmãos, a Louisiana fez o pedido em 25 de maio de 2016, Texas fez o pedido em 4 de maio de 2017, e são esses estados que estão trazendo os 10 mandamentos na praça pública. Vejam aqui, republicano do Texas promete aprovar projeto de lei sobre os 10 mandamentos nas escolas públicas. Assim, um importante republicano do Texas prometeu imitar a Louisiana, aprovando um projeto de lei que forçaria as escolas públicas a exibir os 10 mandamentos. Mas eu volto a dizer, irmãos, que exibir só não vai mudar muita coisa. O exibir é o primeiro passo para forçar, para obrigar a viver de acordo com os princípios dessa lei. Vamos continuar. Ele disse, vou aprovar o projeto de lei dos 10 mandamentos novamente no Senado na próxima sessão. Lembram que Texas, no ano passado, tentou fazer passar esta lei, mas infelizmente chumbou. Ele diz que eu vou tentar de novo. Iremos conseguir desta vez. E eu tenho certeza, irmãos, vários outros estados americanos vão seguir o exemplo. Em breve, nós veremos a América toda guardando os 10 mandamentos. Nós veremos. Vejam aqui, o Texas teria e deveria ter sido o primeiro estado do país a colocar os 10 mandamentos de volta em nossas escolas, escreveu o governador. Vamos escutar o que é dito aqui. Texas Lieutenant Governor Dan Patrick resurrecting a bill to force public schools to display the 10 Commandments in every classroom. O vice-governador ressuscita um projeto de lei para forçar as escolas públicas a exibir 10 mandamentos em todas as salas de aula. That bill was originally proposed during last year's legislative session, but missed a key deadline and then died in the House. Esse projeto de lei foi proposto originalmente durante a sessão legislativa do ano passado, mas perdeu um prazo importante e depois morreu na casa. Well, the resurrection comes as Louisiana passed a similar law this week. A ressurreição ocorre quando Louisiana aprovou uma lei semelhante esta semana. Irmãos, o assunto está pegando, o assunto está ficando quente nos Estados Unidos da América. E como lemos uma passagem nas atualizações passadas, num tempo como este, o povo de Deus deve despertar para a ação. Que ação o povo de Deus deve tomar agora? Pregar a verdade sobre o sábado. Irmãos, uma vez que os 10 mandamentos serão afixados na praça pública, não devemos ficar muito felizes, mas devemos aproveitar a oportunidade para falar do verdadeiro sábado. Irmãos, muitos cristãos, muitas denominações cristãs dizem que o sábado, da lei de Deus agora é o domingo. Que Jesus Cristo transferiu a solenidade do sábado bíblico para o domingo. Em muitas leis e em muitas publicações que têm aparecido agora nos Estados Unidos da América, falam de sábado, mas referindo-se a domingo. Desde a declaração do Papa Silvestre em 325, o domingo é chamado Dia do Senhor, o dia dedicado a Cristo. E muitos têm acreditado que Cristo de fato transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Por exemplo, a aliança do Dia do Senhor se une com esta visão católica de que Cristo transferiu o sábado para o domingo. O que é a aliança do Dia do Senhor? Irmãos, vejam aqui na Wikipédia, aliança do Dia do Senhor, é dito aí, transcrevendo, é uma organização ecumênica cristã sabatina do primeiro dia. Com sede nos Estados Unidos e no Canadá, a organização foi fundada em 1888 pelas principais denominações cristãs. Ainda no tempo da irmã White foi fundada a Aliança do Dia do Senhor, uma organização ecumênica que reúne as principais denominações cristãs da América e do Canadá. E qual é o objetivo desta organização? Estas igrejas trabalharam juntas para fundar a Aliança do Dia do Senhor,
a fim de efetuar mudanças na esfera pública, especialmente no que diz respeito ao lobby para a aprovação de leis de descanso dominical. Para que, irmãos? Aprovar leis de descanso dominical. Mas, irmãos, a Bíblia desmascara este movimento. A Bíblia desmascara esta organização. Pois eles torcem a palavra de Deus, dizem que o sábado é o domingo, e eles assim levam multidões a cometer um erro destes. Qual foi a atitude de Jesus em relação ao sábado? Será que a lei de Deus teve fim na morte de Jesus Cristo? O que a palavra de Deus diz sobre isto? Irmãos, em Lucas, capítulo 4, verso 16, a Bíblia nos diz claramente que Cristo guardou o sábado bíblico. Ele não mudou. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. O costume de Jesus era guardar o sábado, ir à sinagoga ao sábado. Alguém vai dizer porque ele era judeu. Assim, Jesus nasceu judeu, mas ele exaltou a sua lei. Ele exaltou o sábado que ele mesmo criara no Éden. Irmãos, a Bíblia nos diz que Cristo desejou que o seu povo, que os seus servos guardassem o sábado, mesmo depois de sua morte e ressurreição. Veja, irmãos, Mateus 24, verso 20, Jesus falou: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus estava falando de quê, irmãos? Do período da destruição de Jerusalém, quando Jesus falou nos versos anteriores: quando virdes Jerusalém cercada, fujam da cidade. Mas orai para que a fuga não seja no inverno, porque o inverno é terrível, irmãos. O povo sofreria. Nem no sábado, porque o sábado é o dia de descanso. Então Jesus está dizendo que mesmo depois de sua morte e ressurreição, no ano 70, o sábado ainda seria guardado pelo seu povo. Jesus não teve intenção alguma de mudar isto. A palavra de Deus nos diz que Cristo não mudou este dia, não mudou a lei de Deus. Mateus capítulo 5, versos 17 a 18. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem o quê? Os céus e a terra. Eu pergunto, o céu e a terra ainda existe? Sim, ainda existe. Estamos aqui mesmo. Ele diz, enquanto existir isto, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Estas são palavras de Jesus, o teu Salvador. Você vai imitar o exemplo do teu Salvador? Sim, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Textos do Novo Testamento que provam a validade da lei de Deus. Vemos aqui, Mateus capítulo 15, versos 3 e 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Não diz o antigo mandamento de Deus. Nos dias de Jesus, a lei era válida sim. E Jesus exaltou a lei de Deus acima de qualquer tradição humana. Ele diz, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Por quê? Porque no tempo de Jesus, para Jesus, o mandamento de Deus era válido. Marcos capítulo 7, versos 8 e 9, também ressalta isto. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. O que você quer seguir, meu amigo? A palavra de Deus que dá vida ou a tradição dos homens, ao que disse o Papa Silvestre em 325, que o domingo é o dia do Senhor? Isto não aparece na palavra de Deus. Irmãos, Atos capítulo 13, vejam, muito tempo depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e subido ao céu, os seus discípulos continuaram guardando o sábado, continuaram exaltando a lei de Deus. Vejam aqui, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios, vejam irmãos, são os gentios que rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas estas mesmas coisas. Então, os gentios pediram que Paulo e o seu companheiro no sábado seguinte, não no domingo seguinte, no sábado seguinte viessem e lhes falassem estas palavras. Então, tanto os judeus quanto os gentios sabiam que o sábado era o dia do Senhor, no tempo de Paulo. E continua, no sábado seguinte, meus irmãos, não no domingo seguinte, no sábado seguinte,
Ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Amém? Isto é o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos mudar estas coisas. Não podemos procurar torcer estas coisas para satisfazer assim a nossa visão de Deus, a nossa visão do mundo, a nossa visão da verdade. Não. É o que diz a palavra de Deus. Não só. Romanos capítulo 2, verso 13. Todos estes textos que estamos mostrando são do Novo Testamento. E eles nos dizem que a lei de Deus é válida até os nossos dias. O sábado é válido até os nossos dias. Infelizmente, as leis que estão sendo hoje votadas nesses senados americanos parecem até ser a lei de Deus, mas na verdade são a lei adulterada pelo inimigo de Deus. E nós precisamos, como adventistas do sétimo dia, e como aqueles que desejam viver na verdade, saber desta verdade e alertar os outros para que olhem para o sábado que vai aparecer aí, nesta lei, nas salas de aula, como o sétimo dia da semana, não um domingo. Veja, irmãos, Romanos 2, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Temos que praticar a lei, não os que praticavam, mas os que praticam, portanto, ainda é válida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão também é nada, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Amém? A incircuncisão, a circuncisão, questões secundárias, não é nada. A observância dos mandamentos de Deus, sim, isto faz sentido, isto tem relevância. Efésios capítulo 6, verso 2, textos do Novo Testamento. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo não diz que era o primeiro mandamento no Antigo Testamento, que é o primeiro mandamento. Então Paulo está dizendo, nos meus dias, a lei de Deus ainda é válida. O primeiro mandamento com promessa ainda é este. Jesus não mudou nada. Tiago capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Paulo mais uma vez diz que a lei ainda deve ser guardada no Novo Testamento. E tropeçar em um ponto da lei é tropeçar em todos eles. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos. De que forma? Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Os mandamentos de Deus são válidos. Os mandamentos de Deus devem ser obedecidos. Os mandamentos de Deus devem ser respeitados nos nossos dias. O sábado bíblico ainda deve ser guardado e não o domingo romano, irmãos. Vejam aqui, primeira carta de João 3, verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, claramente os discípulos de Jesus guardaram os mandamentos de Deus. Os discípulos de Jesus guardaram o sábado, mesmo até o ano 70. Na grande fuga, o povo não devia... Eles deviam orar para que a fuga não fosse no sábado. Jesus não mudou nada, meus irmãos. Existe uma batalha entre a verdade e o erro. Em Daniel capítulo 7 é descrito um poder que procuraria mudar os tempos e a lei de Deus. E este poder é católico romano. Sim, é o poder romano. E Satanás está furioso com aqueles que mantêm-se fiéis à palavra de Deus até o fim. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, lá no finalzinho da Bíblia, a palavra de Deus descreve um povo que ainda verá nos mandamentos de Deus algo para ser seguido e obedecido. E é contra este povo que Satanás está furioso. É contra este povo que Satanás vai se enfurecer nos últimos dias. Irmãos, vejam aqui. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 14, verso 12 também diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo.
Meus irmãos, aqui existe um casamento entre a fé e a obediência. A fé não leva à desobediência. A fé não leva a transgredir a vontade de Deus. Muito pelo contrário, a fé o ajuda a obedecer a Deus de todo o seu coração. Terminando, Apocalipse 22, verso 14, na versão Almeida Corrigida e Fiel, porque em outras versões, infelizmente, foi adulterado. Infelizmente. Vejam, irmãos, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. É o que diz a Bíblia. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus queridos, esta é a oportunidade de nós levarmos esta verdade ao mundo. Todo mundo está falando disto. Irmãos, até pessoas não adventistas. Eu tenho escutado aqui, no meu país, pessoas falando disto, que a América está obrigando as pessoas a guardar os 10 mandamentos. É a oportunidade de nós mostrarmos os verdadeiros mandamentos de Deus e que o sábado ainda é válido. Irmãos, quando sair a lei dominical, o Espírito de Profecia nos diz que nós iremos perante reis e governadores da terra para dizer por que guardamos o sábado. E esta questão, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo. E já começou. Todo mundo está sabendo. Todo mundo está falando dos 10 mandamentos de Deus. E a América, em breve, vai estabelecer uma lei dominical, dizendo, temos que guardar aqui o sábado. Temos que guardar o sábado, mas falando do domingo. É aí que o povo de Deus entra para dizer que o sábado é o sábado de verdade, não domingo. Irmãos, estamos chegando lá e nós vamos terminar esta apresentação. Continuaremos no próximo vídeo aqui no nosso canal, mas vamos terminar com uma oração. Obrigado, Jesus Cristo, por este momento especial do estudo da sua palavra. Obrigado porque sua palavra é fiel e ela não muda. Nós queremos lhe obedecer de coração. Queremos ser transformados por ti para uma obediência genuína à sua vontade, ó Pai. Nos acompanhe, esteja com o meu irmão. Cuide o Senhor em suas batalhas. Permita que o seu Santo Espírito o alcance cada dia, cada minuto. E que haja vida espiritual em si. Guarda-nos, Senhor, até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nos veremos no nosso próximo vídeo. Até lá.